Olá, pessoal! Vamos para a correção comentada da nossa prova de língua portuguesa do primeiro bimestre. O conteúdo da prova foi todo estudado no nosso PET volume 1. Então vamos lá. Conforme o conteúdo estudado, artigo de opinião, a frase em destaque no anúncio é... Qual que é a frase em destaque no anúncio? Eu, tem um coraçãozinho aqui, né, que significa amo meu computador. Então, eu amo meu computador. Letra A, é uma opinião pessoal? Sim, é uma opinião pessoal da menininha que está aí na capa da revista. B, é um fato, um acontecimento? Não. É um enredo? Também não, e nem o desenvolvimento. Então, 2. Sobre o gênero textual conto, marque a opção incorreta. Gente, vão sempre observar esse incorreto aqui. Ou numa prova do Enem, ou num concurso que vocês virem a fazer. Sempre observar, então, a opção que não está certa. Ah, o conto faz parte do tipo textual narrativo? Sim, o conto tem todas as características, espaço, tempo, narrador, personagem. B, o conto tem como uma de suas características narrativa curta? Sim, certíssimo. C, o conto fantástico possui como característica seres reais? Não, o conto fantástico ele possui como característica seres irreais, imaginários, aquilo que não está presente, né? Ele é todo cheio de características imaginárias. Então, a errada é a letra C, porque não são seres reais. Ou D, o gênero textual conto possui um narrador. Sim, o conto possui um narrador. Então, a incorreta é a letra C. No 3, é importante que os textos tenham títulos interessantes e que sejam coerentes com aquilo que está escrito no corpo textual. Por isso, você precisa sugerir qual título pertence a cada texto lido em seguida. À esquerda estão os textos e à direita há vários títulos. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, marcando que título pertence a cada texto. Então vamos aos textos. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, morder como quem beija. É ser mendigo e dar como quem seja. Rei do reino de aquém e de além-dor. Então aqui a gente já vê que, que o título é aqui, ó, um ser poeta. Porque, como nós estudamos, o texto tem que ser relacionado com o título. Eu não posso escrever no texto um conteúdo e colocar um título só porque eu acho que é bonito, mas sem relação com o conteúdo do texto. Então, 2. Foram 130 laureanos com a premiação em 97 anos, entre 1901 e 2016. Entre todos os que puderam receber o conhecimento por seu trabalho pela paz mundial, 17 são mulheres. Então tá aqui, ó. Conheça as 17 mulheres que já ganharam o Nobel da Paz. 3. Um país de dimensões mais parecidas com o Brasil, os Estados Unidos, está em 8º lugar na lista, com 27,5% das pessoas completamente vacinadas. Já o Brasil está na 52ª posição na lista de vacinação, apenas 5,8%. Então, qual que é o melhor título que se encaixa aqui? Covid-19, nações já vacinaram completamente mais de 50% da população. E o 4, nós temos aqui um tucano, e tem uma mensagem, em liberdade é mais bonito. Então, qual que é o melhor título? O melhor título é Linha Verde auxilia a polícia no combate ao tráfico de pássaros silvestres. Todos acertaram essa questão e a numeração ficou 3, 4, 1, 2. Então vamos para a próxima. Não é característica do artigo de opinião. De novo a mesma questão aqui, ó, o não. É aquilo que não é uma característica. Então a linguagem culta é uma característica do artigo de opinião. O título também é uma característica. A utilização de argumentos, eu diria que até a principal característica, de um artigo de opinião, para ele conseguir argumentar com o leitor. E o D, apenas narra situações do cotidiano. Não, ele não narra situações do cotidiano, ele argumenta, Ele apresenta hipóteses ali para convencer o leitor. Então, a letra D não é uma característica. E reflete sobre temas atuais, corretíssimo.
5. Sobre o gênero artigo de opinião, é correto afirmar que o artigo de opinião, ele geralmente é escrito na segunda pessoa do singular? Não, não é escrito lá com tu, de jeito nenhum. Então, essa está errada. B. O autor deixa clara sua opinião e utiliza recursos argumentativos para convencer o leitor? Essa resposta a gente estava na cara. Quem assistiu às aulas tem certeza que a letra B está correta. A gente frisou bastante isso, né? C. O autor não deixa claro o ponto de vista. Não, o autor deixa claríssimo seu ponto de vista. Ou D. Artigo de opinião é do tipo narrativo. Erradíssimo. O artigo de opinião é do tipo argumentativo. Então, quem marcou a letra B está correto. Então, 6. Leia o enunciado abaixo e responda. O pronome pessoal ele está substituindo qual substantivo? Então, o que é o substantivo? É aquilo que dá nome, né? Então, João saiu cedo de carro. Ele levou o seu cachorro ao veterinário. Então, ele está substituindo quem? O cachorro? Não. Ele está substituindo João. Por quê? João saiu cedo de carro. João levou o seu cachorro ao veterinário. Então, a resposta correta é a letra B. Leia a tirinha abaixo para responder as questões 7 e 8. Calvin, você vai se atrasar para a escola, levanta. Calvin, são quase 7h30, você já se levantou? Aí o Calvin respondeu, tô indo. Viu? Eu te disse que não ia funcionar? O Tigrão falando com o Calvin. Aí o Calvin, claro que não, trouxa. Você não vestiu a calça. Então o Tigrão não se... Ele tentou lá se fantasiar de Calvin, mas não deu certo, não. Então vamos. Através da leitura da tirinha, concluiu-se o que o menino queria. Assustar a mãe com o tigre? Claro que não. A mãe está tentando acordar o menino e o tigre lá tentando se vestir de Calvin. B. Fazer o tigre ir à escola em seu lugar? Correto. Impedir a passagem da mãe para o quarto? Não. E nem tirar o tigre do quarto. Então, a resposta correta é a letra B. Na tirinha, quando a mãe fala, Calvin, são quase 7h30, o ponto de exclamação reforça a ideia de quê? De animação, de confusão, de impaciência ou de surpresa? Ele passa a ideia de impaciência, letra C, tá bom? Marcar a letra C aqui. Próximo, leia o texto. Pela janela. Quando eu percebi que a Milena estava olhando para mim, lá do outro lado da classe, virei o rosto para a lousa, onde a professora acabava de escrever uma pergunta. Antes do recreio, a gente tinha assistido à Guerra do Fogo, e agora estávamos em grupos de 4, fazendo um trabalho sobre o filme. A história se passava na Idade da Pedra. Não tinha falas, só grunhidos saindo das bocas dos homens das cavernas. Em torno da minha mesa estavam Jeandré, Walter, Dúlio e eu. Estávamos sentados próximos à janela, de onde eu podia ver os menores correndo lá embaixo. Olhei para Milena bem rápido e ela estava olhando de novo, mas virou o rosto quando me viu. No dia anterior, a Milena passou por mim, na saída, e sem me olhar, pôs um papel dobrado na minha mão. De um lado estava escrito de Milena e no outro para Rodrigo. Eu coloquei o papel no bolso e só tive coragem de ler quando cheguei em casa, depois de mais 1 hora na perua, com ele queimando no meu bolso. Então, vamos às questões. Quem é o narrador desse texto? É Milena? Não. Nem o Jeandré, que começa aqui já, quando eu. Então, não fala aqui quem que é. Percebi que é Milena. Então, não é a Milena, não é Jeandré, não é o Walter, não é o Dúlio. Então, quem que é? É o Rodrigo, aqui no finalzinho, de um lado da carta de Milena e no outro lado para Rodrigo. E o Rodrigo continua narrando aqui embaixo. Então, o narrador é o Rodrigo. 10. O texto lido pode ser considerado do tipo narrativo?
Já a resposta A está correta, porque ele possui personagens, tem o espaço, tem um tempo cronológico. Então, ele é do tipo narrativo. Não é do argumentativo, não é um artigo de opinião e não é um texto descritivo. 11. Qual o espaço que acontece a narrativa? A narrativa acontece na sala de aula. Tudo acontece ali, todo desfecho, né? A troca dos bilhetinhos, tudo acontece ali. E 12. O texto é narrado em qual pessoa? Que é o foco narrativo. Gente, é a primeira pessoa do singular. Por quê? Quando eu percebi. Teve alguns alunos que marcou que foi a primeira pessoa do plural. Não é a primeira pessoa do plural. Porque a primeira pessoa do plural é o nós. Então, todos que colocaram a primeira pessoa do singular está correto. Então, é isso. Essa foi a correção da nossa prova.